Olá, está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Eu sou a Alana Maldaner, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Hoje nós estamos aqui no Salão de Atos do prédio Lilás, no Campus 2, para falar sobre o movimento teatral da Fevale. E quem está comigo é a coordenadora e professora de artes visuais do movimento, Ângela Gonzaga. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer divulgar o meu projeto. Ele está sempre em ativa há 26 anos na Fevale, pessoal, que nós temos esse projeto de extensão aberto à comunidade, gratuito para alunos e comunidade em geral, professores, quem estiver interessado. A coisa bacana do nosso projeto, Lana, é que ele não é um projeto voltado para ensinar a fazer teatro, mas é um projeto voltado para desenvolver as potencialidades dos indivíduos através de técnicas teatrais. E a gente tem sido, eu acho que, bem sucedido nessa busca, nesse objetivo. Meu prof, tu já respondeu umas 3, 4 perguntas minhas. E agora? Mas eu posso inventar outras. Nós podemos. Então, agora, para, enfim, começar, conta um pouquinho sobre a tua trajetória aqui dentro da Fevale. Bem, olha que lá vai tempo, gente! São 30 anos de Fevale. Eu acabei na Fevale quase por acaso. Eu trabalhava com teatro profissional, andava com um grupo de teatro de Porto Alegre, e aí um professor da Fevale, há 30 anos atrás, foi assistir o espetáculo que eu dirigia naquele tempo, e ficou muito impressionado com o tipo de trabalho. E após o trabalho, foi falar comigo e me convidou para mim vir fazer um teste para fazer uma prova para ser professor da Fevale. Eu não havia pensado nisso, porque a minha intenção era encarar só o teatro enquanto atriz, diretora de teatro. Mas a minha família é feita de educadores. A minha mãe era educadora, meus irmãos são educadores, e eu pensei, nossa, que coisa boa, eu vou lá. E entrei na Fevale. E, gente, quando eu entrei, aconteceu uma coisa louca comigo. Eu descobri que a sala de aula, para mim, era tão prazerosa quanto o espetáculo, se não mais. Porque parece que eu intervinha diretamente nos indivíduos. No teatro, eu intervenho através de outras formas. Eles repercutem o que eu falo, e a gente sempre tem uma posição, seja ela entre aspas, sempre há uma posição política nisso, sempre há a forma da gente acreditar e ver o mundo, né? E quando eu entrei e descobri que aqui dentro, com os meus alunos, com essas pessoas cheias de esperança de encontrar a sua forma de comunicação, podiam ser mudadas pelas técnicas teatrais, transformando-as melhor como, digamos assim, autoconhecimento, como autoestima, e principalmente conseguindo trabalhar em grupos. O nosso projeto ele tem um viés muito social, que é o que hoje tanto se cobra, nós estamos trabalhando há 30 anos. A potencialidade do trabalho em grupo, quando as pessoas sabem o que fazer em grupo. Estou sendo repetitiva, mas é difícil ter jogo de cintura, é difícil ceder, é difícil pegar aquilo tudo e transformar numa outra coisa. E é esse exercício que nós fazemos. Portanto, todos os resultados que o movimento teatral apresenta, eles não são peças de teatro, eles são improvisações, intervenções que nós fazemos. Eu me desviei completamente do assunto, né? Mas eu vou voltar. Tá perfeito. Eu posso voltar? Claro, Ai, pode graças falar. a Deus. Gente, eu falo que nem um demônio. Olha só, eu vou voltar lá, porque daí a trajetória na Fevale começou, como eu disse, por curiosidade, e ela foi se estabelecendo de uma forma tão importante dentro de mim. Pode parecer utópico, mas eu sou cheia das utopias. Esse prazer de estar na sala de aula, com os alunos diretamente, sabendo o que eles... ingerindo diretamente no cotidiano deles, me deu um prazer inenarrável. E eu fui aos poucos, não abandonei, porque eu continuo sendo uma pessoa que trabalha com teatro, ainda dirijo espetáculos, mas eu cedi a maior parte do meu tempo para a educação, porque eu senti que essa era a minha trajetória mais importante na minha vida. E como você se envolveu com o movimento teatral? Como foi essa criação e o teu envolvimento com o movimento? Nem sei, gente. Foi assim, ó. Foi assim se fazendo. Foi se fazendo, porque quando eu comecei eu não sabia exatamente o que eu ia fazer.
A gente não sabe, a gente tenta. E ele foi enveredando por diferentes caminhos. A gente já teve grupo de montagem para montar espetáculos. Agora vocês pensem comigo, dentro de uma universidade. Se a gente tem um grupo de montagem que tu tem que investir todos os meses com 5, 7 pessoas para ter uma montagem anual, tá certo, tu pode fazer uma grande montagem, tu pode fazer uma montagem, sei lá, de Shakespeare bacana, mas tu vai envolver 6 pessoas, tu vai passar horas trabalhando. Não é esse o objetivo de um espaço educacional, gente. O espaço educacional tem que abrir esse potencial do teatro para que todo mundo possa experienciar essa capacidade de criação. Tem um terapeuta, que eu não me lembro o nome agora, ele tem um vídeo que a gente, inclusive, colocou lá no Insta do Movimento Teatral. Atenção, pessoal! Sigam o Insta Movimento Teatral Fevale, é maravilhoso. Lá no Insta, a gente colocou a entrevista desse grande psicanalista falando da importância para qualquer profissional e principalmente para psicólogos e professores, a necessidade de ter alguma forma de trabalho artístico que liberte o indivíduo das barreiras, dos limites, aonde a gente possa se sentir livre para poder criar, para poder pensar, para poder discordar. Então, o teatro é tudo isso, ele é fantástico. E assim foi se fazendo o movimento teatral, se transformando. E, gente, a cada ano ele se transforma, porque entram alunos novos. Às vezes eu penso, meu Deus do céu, não aguento mais me transformar, porque é uma transformação constante, constante, constante. Mas é essa mesma a nossa proposta. Antes você comentou que o movimento é para todas as idades, para a comunidade aqui e também para os funcionários. Como funciona assim a diferença entre as atividades para diferentes idades? Não é para todas as idades, é a partir dos 14 anos até os 60, que é a oficina geral, que nós trabalhamos, então, esses jogos sociais, né? Não posso misturar crianças ou jovens com menos idade, porque os interesses são muito diversos, inclusive as abordagens são diferentes, né? E depois tem o grupo da terceira idade, que também tem uma abordagem um pouco diferenciada, porque a gente já não tem mais a mesma disponibilidade corporal, nem nada intelectual, então a gente precisa de um tratamento todo especial para poder, digamos, estimular esse grupo, né? Que é sensacional o nosso grupo. E onde acontece o movimento? É aqui no Campus 2, no Campus 1, no 3? No Campus 1, numa sala maravilhosa, que eu quero que também tenha no Campus 2. Uma sala maravilhosa que tem figurinos à disposição, que tem coisas à nossa disposição, que nós nos sentimos livres, podemos gritar. Eu vou te contar um caso. Quando eu comecei na Fevale, eu ficava não tinha ainda o Campus 2. Vejam bem o tempo, gente! E aí a gente ficava no prédio central, lá da frente do Hospital Regina. Mas durante as aulas tinham as improvisações, e as improvisações atrapalhavam completamente as aulas. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma improvisação, que eles estavam num barco se afogando, e eles gritavam nas janelas, como se estivessem nas janelas do navio, socorro, socorro, socorro. Sabe, gente, passou gente na rua da Fevale, foi toda... A aula foi interrompida por um grupo de pessoas, inclusive os guardinhas. Por quê? Porque tinham alunos gritando socorro na janela, eles pensaram que fosse alguma coisa séria e foram lá ver. Aí eles resolveram mudar o movimento teatral e eu fui, digamos assim, para um espaço que fica fora, que nós podemos gritar e nós podemos criar sem interferir nos demais. Embora o meu sonho seja estar no Campus 2. Por quê? Porque aqui, cada vez que eu sair da sala com uma improvisação, com uma interferência, o povo vai nos ver, nós vamos estar mais presentes dentro da universidade. Então, a gente está esperando que a possibilidade da universidade construir esse espaço para a gente, né? E virmos para cá. Antes tu comentou que vocês fazem apresentações anuais, né, de final de ano. Então, como são escolhidos os temas dessas apresentações? É tu que escolhe? É o pessoal todo em conjunto? É uma coisa coletiva assustadora que eu nunca sei de onde surge a meada. Normalmente, é claro que a ideia parte de mim. Esse ano, por exemplo, nós ainda não estamos abordando as montagens. No ano passado, aconteceu que nós fizemos uma apresentação em conjunto com a palestra do professor Gabriel e da professora Geraldine, que falavam sobre felicidade, né? Felicidade sob diferentes ângulos. E nós, de alguma forma, contribuímos com quadros dentro dessa ideia dos conceitos, né? E foi tão legal isso que esse ano nós resolvemos trabalhar mais profundamente nisso e estamos criando, então, uma palestra super interativa com o teatro
e 3 professores, né? O professor Gabriel, que fala sobre o ponto de vista da filosofia, a professora Geraldine, que fala sobre o ponto de vista da psicologia, e a professora Marta, que vai falar sobre o ponto de vista da inteligência artificial. Não me pergunta como nós juntamos isso tudo. Juntamos, e está sensacional. Aguardem. E como é a rotina dos encontros realmente? Assim, vocês têm algum tipo de exercício geral que todos fazem de atuação, alguma coisa desse gênero? Sim, sim. É óbvio que eu tenho a bibliografia e os autores que eu sigo, né? E dentre eles está uma famosa autora chamada Viola Spolin. E eu também uso Augusto Boal, que fala sobre o teatro político, que é muito da base do meu trabalho, que é um brasileiro, né? Que ele propõe que o teatro seja um espaço não de apresentações artísticas, mas de protagonismo para o povo em geral. Então, ele tem várias técnicas de teatro que a gente não trabalha especificamente, mas nós somos totalmente, digamos, envolvidos por esse pensamento do teatro político, do teatro atuante, do teatro que permite que os alunos protagonizem a partir da presença deles no teatro, do exercício deles, que eles tenham voz ativa, que eles tenham coragem de se manifestar, que eles defendam suas ideias, que eles se sintam mais íntegros e inteiros dentro da sua comunidade, dentro do seu país. Realmente é um teatro que pensa, né? Não é um teatro político partidário, vamos deixar bem claro sempre isso aqui. É um teatro político. Porque tudo que nós estamos é político. E eu poderia fazer aquele teatro só de animação e tudo mais. Não nos interessa. Nós estamos dentro de uma universidade. A universidade é lugar para pensar, é lugar para se posicionar, é lugar para a gente apresentar as nossas ideias. E nós fazemos isso. Então, por exemplo, agora nós estamos falando sobre felicidade, né? É difícil encontrar felicidade. E nós buscando essa felicidade para nos apresentarmos, então, nesse próximo evento que nós estamos planejando em conjunto, eu descobri e levei para o grupo que a minha felicidade é um país. Não está no ganhar a Mega Sena, mas está, por exemplo, numa música que fala, que é o samba da... Como é o nome, Stephanie? Samba da Utopia, que fala sobre um país que é onde as pessoas podem ser felizes e que não se acomodam. Quando eu encontrar a palavra violência, eu trago a palavra... Enfim, a gente está trabalhando também nesse sentido, porque nós cremos que é preciso pensar, né? Mas o pessoal se envolve, ficam muito felizes, e é um lugar de liberdade, são exercícios simples aos mais complexos, e a gente não vê o tempo passar. Eles reclamam muito que quando vê já terminou a aula, porque é um envolvimento muito grande. É isso. E como tu, como coordenadora, qual é o maior desafio, assim, na tua vivência até agora no movimento, que tu diria? Eu não sei, muitas vezes eu penso... Eu acho que todo professor, ou toda pessoa, ou todo profissional pensa isso. Às vezes eu penso, é difícil... eu estou falando para vocês assim de uma forma muito simplificada, mas é difícil pegar aquele grupo de 35 alunos, 30 alunos, e transformá-los em um grupo, é a primeira coisa. Muitas vezes, quando eu começo o ano e nós não fazemos seleção, né? Então, os alunos se inscrevem, e por número de inscrição, os primeiros que se inscrevem são selecionados. Então, eu tenho pessoas com deficiência, síndrome do pânico, pessoas que têm problemas sérios sociais de comunicação. E quando começa o ano, eu sempre penso que que é quase impossível eu conseguir. É um esforço muito grande, sempre o início é um esforço muito grande. E todo o ano, embora eu esteja há 30 anos fazendo a mesma coisa, eu penso, será que eu vou conseguir? Porque os primeiros encontros são extremamente desafiadores para mim conseguir observar aquele grupo, pensar a forma de conduzir um grupo de 30 pessoas, de forma que nós nos tornemos uma unidade. E uma unidade onde cada um deles protagoniza. Isso é muito complicado, né? E, às vezes, eu confesso para vocês, foram 30 anos, nesses 30 anos, nem todos os anos foram maravilhosos. Houve anos em que eu tive muita dificuldade de fazer o grupo, de conseguir uma produtividade. Houve anos muito difíceis,
né? Outros facilitam pela aquele grupo de pessoas que caso o acaso reúne. E como o pessoal que está interessado pode acessar e se inscrever no formulário para fazer parte do movimento? O movimento abre as suas inscrições uma vez por ano, porque nós temos muita procura. É lá no mês de janeiro até a parte de fevereiro, dia 15, mais ou menos, mas a gente bota as datas dentro da página da universidade, entra na Universidade Fevale, procura Movimento Teatral, lá vai ter uma ficha de inscrição, as pessoas remetem para a gente, recebem o retorno dizendo, olha, tu foste selecionado, então normalmente a gente seleciona 15, 20 pessoas, porque sempre tem os que permanecem do grupo anterior, né? E nós temos muitas inscrições, é muito bom ver isso, eu acho que isso também apresenta o resultado do trabalho que a gente faz, né? Porque é lastimável, as pessoas reclamam que elas já se inscreveram várias vezes e não conseguiram, porque não se inscreveram nos primeiros dias. Então agora, para encerrar aqui o nosso bate-papo, tu pode fazer um convite para o pessoal se inscrever no movimento? Bem, pessoal, bem para vocês verem o que é bom. Vem cá experimentar. Vocês acham que é tirar de letra? Vem para cá trabalhar em grupo. Eu desafio vocês. Serão muito bem-vindos no movimento teatral. Professora, agradeço muito a tua participação e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Eu que fico feliz e sempre que quiserem divulgar o nosso projeto, nós estamos à disposição. Querendo ir lá também, estamos lá. E quem quiser assistir um dia aula também pode ir, tá, pessoal? É aberto. Muito obrigada. Então, nessa primeira parte do podcast ON, Revista Fevale, Vivendo na Fevas, conversamos sobre o movimento teatral com a professora e coordenadora Ângela Gonzaga. Agora fique com um recado do Fevale Up. Olá, eu sou a Brenda dos Santos, da Fevale Up. E no episódio de hoje, eu vim falar sobre o curso de atualizações sobre rotulagem de alimentos, que vai ocorrer no dia 8 de maio. A atividade vai estudar as normas vigentes em relação à rotulagem de alimentos e garantindo a conformidade dos produtos vendidos no mercado. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de maio. Para mais informações, acesse up.fevale.br e nos siga no Instagram, @FevaleUp. Vamos juntos dar um up na sua carreira. E após a dica da semana do Fevale Up, seguimos com o Revista Fevale Podcast On Vivendo na Fevas. Hoje aqui no Salão de Atos da Fevale para falar sobre o movimento teatral da Fevale. E para falar comigo aqui, estamos recebendo a bolsista de extensão, Stephanie Viliano. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E, Stephanie, para a gente começar aqui, fala um pouco da tua trajetória dentro aqui da Universidade Fevale. Eu sou estudante de psicologia, né? Já estou quase me formando. Eu sou bolsista do movimento teatral, né? Eu conheci a Ângela, né, a coordenadora do movimento teatral, em outro projeto, né? Eu participava do Brincando e Aprendendo, que é outro projeto social da Fevale, né? Nos conhecemos e ela acabou me arrastando para o teatro, né? E, bom, foi uma grande oportunidade. Ano passado, então, eu acompanhei o grupo da terceira idade. E esse ano abracei os dois grupos, né? Eu me envolvo com o grupo da terceira idade e também com a oficina geral, que acontece nas quintas-feiras. E conta um pouco pra gente, assim, tu conheceu ela ali logo no teu início, entre o curso, como que foi o teu envolvimento, o teu início no movimento teatral? Sim, no projeto Brincando e Aprendendo, eu fazia uma capacitação para contação de histórias, né? E isso envolve muito a questão da apropriação do corpo, da voz, né? A Ângela ensinava isso, então, às integrantes do outro projeto. E aí, num dado momento ali da capacitação, eu me vi super, né, inclinada a essa arte, me vi super fascinada e eu acho que, de certa forma, a Ângela percebeu. Então, houve um convite, né, para abraçar também o teatro. Aí, passei um ano fazendo parte desses dois projetos, né, e ainda bem, né, porque, assim, aí me via muito disposta a pesquisar a respeito do impacto do teatro, principalmente na terceira idade. E aí, esse ano, sigo, então, somente no teatro, né, e fazendo mais horas, né, com os dois grupos, e é algo, assim, que vem me potencializando muito, sabe? Eu pretendo fazer meu TCC voltado a isso, né, a essa temática, e, bom, acho que é isso. E como que foi a tua experiência? Como que surgiu a ideia de fazer a pesquisa, o impacto do teatro na saúde mental de idosos? Bom, né, acompanhando a terceira idade, eu pude perceber que
a maioria das senhoras, assim, elas ocupavam espaços ali no teatro que nunca lhes foram oferecidos durante a vida. A maioria delas passaram a vida sendo donas de casa, né, esposas, mães, hoje avós, mas então o teatro proporciona a elas um espaço para serem o que elas quiserem, né, assumirem outros papéis, né, a dar voz a outros papéis, corpo, e aí eu vi uma beleza nisso, e eu vi que isso refletia na saúde mental delas, que isso refletia na autoestima, né, na socialização, na disposição. Então, eu resolvi fazer a pesquisa, né? A gente organizou entrevistas, todo um referencial teórico também, a Ângela me orientou. Tive, né, um bom resultado com essa pesquisa, inclusive pretendo seguir. E surgiu assim esse interesse, né? Observando o tanto que o teatro potencializa elas e eles, né? O quanto é importante para a vida deles. É algo assim, é lindo de ver, sabe? É realmente assim muito visível. E nessa tua trajetória, o que mais te surpreendeu? Fazendo a pesquisa e trabalhando também como bolsista lá no projeto. O que mais me surpreendeu? Bom, eu acho que o que mais me surpreendeu foi o momento em que eu percebi que eu também queria fazer teatro. Aí eu falei pra Ângela, eu vou para outro grupo, sabe? Eu quero viver isso também. Porque realmente é algo que nos convida, assim, nos envolve. E assim, a pesquisa assim, foi muito gratificante fazer, né? Então eu pretendo seguir com ela, com algo também assim relacionado e talvez estender a oficina geral, que são pessoas de diversas idades, né? Mas é isso, eu acho que eu posso dizer que o que mais me surpreendeu foi esse meu interesse de fazer teatro também, porque até então eu estava ali para cuidar da parte burocrática, para acompanhar a terceira idade, porque elas precisam de ajuda física também, né, para colocar o figurino nos palcos, nas apresentações, nos ensaios, tem todo esse suporte, eu estava ali fazendo isso, e aí de repente estou fazendo teatro também agora. E como que foi esse teu envolvimento com os idosos ali? Foi tranquilo? Como que foi essa tua adaptação ali com eles? Parece que eu já entrei adaptada, né? Porque eu fui muito bem acolhida, né? Até hoje eu recebo, assim, bolachinhas nas segundas-feiras. São muitos abraços, são muitos beijos, assim. Eu ganhei muitas avós, né? E 2 avós, né? Isso é algo curioso também, né? No grupo da terceira idade são muitas mulheres e poucos homens, né? Algo talvez a ser pesquisado aí, né? Mas eu fui muito bem acolhida, foi uma adaptação, assim, muito tranquila. E o tempo que eu tiver aqui na Fevale, enquanto, né, estudante, pretendo seguir, assim, integrada a esse grupo, porque é algo realmente importante para mim. E como que o movimento teatral ele tá te ajudando no teu curso e como que o curso tá te ajudando no movimento? Sim, eu consigo ver, assim, as duas coisas andando juntas, né? Hoje, como estagiária, né, de psicologia clínica, eu vejo, assim, na clínica muito, assim, desses papéis, né, dessas representações, desses sinais, que eu também vejo no teatro, sabe? E o meu curso, então, em relação ao teatro, eu acho que ajuda ali no momento de eu conseguir abrir espaço para observar mais e escutar. E isso é o que a Ângela, assim, ela ensina com muita maestria, né, nos 2 grupos, essa questão do coletivo, né, de ouvir o outro, né, e esperar o seu momento e isso funcionar, porque o teatro é isso, não tem como todos falarem junto, né. Então, acho que nesse sentido, assim, uma coisa acaba se envolvendo com a outra. Acho que em relação também, assim, acho que fugindo um pouquinho, né, dessa questão, mas a Ângela, assim, na terceira idade, eu acho, assim, bem interessante que ela conduz, assim, da mesma forma que ela conduz o grupo da oficina geral, sabe? Ela repreende no sentido de, não, isso tá errado, e às vezes eu fico com uma dó delas, assim, e a Ângela faz de novo, e elas têm 80, 90 anos, repete, sabe? E assim, e funciona, e elas precisam disso, entendeu? Elas estão ali para fazer teatro, e o teatro é isso, né? E tudo um ambiente bem descontraído lá com elas sim, também. Muito. E qual que é como que o projeto vem impactando na tua vida? Quais as mudanças que tu vem notando depois de começar
no projeto? Na minha vida pessoal, acho que a forma como eu me expresso, como eu me coloco, né, é algo que para todos que fazem teatro, eu acho que o teatro ele quebra muito a questão assim do retraimento, né, e da vergonha. É inevitável, tu vai fazendo, tu vai te colocando lá em outros ambientes, tu vai te colocando da mesma maneira, sabe? Sem medo, sabe? Do que vão pensar ou do que pode acontecer, sabe? Pensando antes de falar, mas falando, se colocando, né? Colocando o que pensa. E acho que o teatro vem, assim, vem influenciando muito nisso, assim, em mim. E pra gente já ir encaminhando pro nosso final aqui dessa segunda parte, eu gostaria que tu fizesse um convite para as pessoas conhecerem o movimento, conhecerem ou até mesmo fazerem parte ali agora no próximo ano. Esse ano já está encerradas as inscrições, mas voltado para a câmera daí. Bom, eu convido a todos, né, a conhecerem, né, para quem talvez não vá de fato participar do teatro, mas conhecer, nos seguir nas redes sociais, acompanhar. É um trabalho lindo, é um trabalho que vem sido feito em grupo, em coletivo, tem muitas pessoas envolvidas. E, bom, para quem tem interesse, né, na arte do teatro, assim, o teatro está de portas abertas, né, não tem custo nenhum, é um projeto social da Fevale, né, para qualquer idade, menos crianças, né, mas idosos podem participar, adultos, e o teatro está de portas abertas, né, nós todos, assim, e é algo lindo de se viver. Stephanie, muito obrigado pelo tempo que disponibilizou aqui no Podcast On. Obrigada. O Revista Fevale Podcast On, Movimento Teatral, vai ficando por aqui. Na primeira parte, a minha colega Lana Maldaner conversou com a Ângela Gonzaga, coordenadora do Movimento Teatral, e agora, nessa segunda parte, conversei com a Stephanie Viliano, bolsista de extensão do Movimento Teatral Fevale. E apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, você será direcionado para o Linktree do Podcast On, onde você poderá seguir todas as nossas redes sociais e acompanhar a nossa rotina diária. E a produção é das minhas colegas Júlia Klein, Lana Maldaner e dos meus colegas Ramon Ferreira e Salles Maioli e eu, Jackson Batista. Na técnica é Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com a orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.